E aí, pessoal, tudo bom? Vou resolver uma questão de eletromagnetismo. É uma questão que caiu na prova de engenheiro de equipamentos elétricos na Petrobras 2018. Uma questão bem interessante porque a gente tem que fazer todo um jogo de sinal aqui para conseguir resolver essa questão. É uma questão nova aí, espero que vocês consigam compreender. Ela é uma questão bem teórica que a gente tem que ir julgando os itens. Mas existe alguma teoria de física aqui que eu vou deduzindo aos poucos, de forma que, à medida que a gente vai deduzindo, eu vou tentando eliminar alguma assertiva e a gente vai caminhando. Então vamos lá. No aparato ilustrado na figura abaixo, há um trilho metálico imerso em um campo magnético uniforme, sobre a qual uma barra metálica pode deslizar livremente. Essa barra metálica é tracionada por uma força F, tal que a posição horizontal da barra em relação ao trilho, x de t, varia senoidalmente no tempo com o período t, conforme mostrado no gráfico a seguir. Nesse aparato, as resistências do trilho e da barra metálica são desprezíveis em comparação à resistência do circuito. Sendo assim, a corrente induzida I de T, mostrada na figura, e aí a gente tem que marcar aqui a alternativa certa. Então a gente vai começar aqui a deduzir o que a gente precisa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar nesse circuito é usar a lei de Lenz. O que a lei de Lenz nos diz? Que a tensão induzida em um campo magnético variável, tá? Se eu variar um campo magnético e numa resistência, num circuito fechado, vai ter uma tensão induzida. Essa tensão induzida pelo sinal negativo, importante pela variação do fluxo em função do tempo. Pois bem, essa é a lei de Lenz. A outra equação que a gente vai precisar, e somente com essas duas equações a gente vai deduzir tudo o que a gente vai precisar nessa questão, é que o fluxo magnético, né, ele é igual ao campo que atravessa uma área. Simples. O que acontece aqui? Ele me falou que o meu campo magnético é uniforme. Então, não é o campo que vai variar, mas sim a área que vai variar. Então, se eu fizer a variação do meu campo magnético, B é uma constante, quem vai estar variando é a área. Então, eu vou pegar essa equação e vou substituir aqui na lei de Lenz. Então, eu tenho aqui uma tensão induzida. Que tensão é essa, tá? Essa tensão, ela vai estar induzida aqui no meu resistor. Eu vou até colocar aqui para ficar mais claro, tá? Então, eu tenho que menos D, a variação do fluxo no tempo, é campo magnético, dA, dt, tá? Aí, a gente precisa agora fazer uma nova variação. Ele deu aqui o comprimento da minha barra. Imagine o seguinte, que minha barra tenha caminhado um espaço bem pequeno aqui, ó, bem pequeno. Deixa eu colocar aqui em vermelho para dar contraste. Ela caminhou aqui um caminho bem pequeno, tão pequeno quanto se queira, que eu vou chamar de dx, tá? Vou chamar esse caminho bem pequeno aqui de dx. E o que é esse caminho bem pequeno aí? Se eu pegar dx, vou voltar aqui para o preto. Se eu pegar dx e multiplicar pelo comprimento da minha barra, eu tenho a variação da área. Entendeu? Porque eu vario um pouco aqui no comprimento e minha largura é constante. Então, eu vou substituir aqui. Eu vou fazer nesse jogo, tá? Bastante algebrismo. Então, eu tenho que B, minha área é L dx dt. Aqui, eu cheguei numa dx dt. A gente não conhece dx dt, mas a gente conhece a função x de t, né? Ela foi dada a função x de t. Ela é quem? É minha amplitude, que é w, né?
minha amplitude é W, ele falou que é senoidal, então 2π vezes a frequência vezes t, certo? Mas quem é a frequência? A frequência não é 1 sobre o período? E quem é o período disso aqui? Não é exatamente isso aqui? Então, a frequência é 1 sobre t direto. Então, eu sei que meu x de t é W. Então, aqui é W vezes o meu seno de 2π sobre t, que é o período, vezes t. Então, eu achei meu x de t. Só que eu não preciso do x de t, eu preciso da derivada de x de t. Então, se eu derivar x de t em função de t, é uma função trigonométrica, então é fácil de derivar, né? Então, eu conservo aqui, derivo lá na parte interna, né? Regra da cadeia, então vai dar 2π sobre t vezes derivada do seno, cosseno. 2π sobre t vezes t. Então, eu vou substituir aqui. Vou até colocar aqui para eu ter espaço. Então, a tensão, eu vou pôr E de t, porque é a tensão induzida no tempo, né? Menos BL. Já vou substituir por esse valor aqui que a gente calculou. W vezes 2π sobre t vezes cosseno de 2πt vezes t, certo? Só que aqui ele não quer o E de t, ele quer I de t. Mas é muito fácil a gente achar I de t. Basta eu pegar E de t e dividir pela minha resistência. Então, eu sei que I de t é igual àquilo tudo, que é o campo, a largura da barra, a amplitude máxima da senoide, 2π sobre RT vezes cosseno de 2πt. Então, essa aqui é minha equação da corrente em função, da corrente induzida em função do tempo. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos tentar explicar as assertivas agora. A corrente induzida IT, mostrada na figura, é positiva quando a barra está se deslocando em direção ao resistor. Ou seja, ele tá me perguntando se quando a barra está fazendo este movimento aqui, se essa corrente é positiva, ou seja, ela está nesse sentido que ela está indicada aqui. Eu não vou nem precisar, para analisar isso aqui, essa assertiva, usar todas essas equações aqui, tá? Mas vamos lá. Quando eu estou fazendo com que minha barra venha aqui para a esquerda, né? Ela se mova aqui. Deixa eu apagar aqui tudo isso aqui, que a gente já não vai precisar mais. Quando eu faço minha barra vir para esse sentido aqui, o que está acontecendo? Acontece que a minha área ela está diminuindo, tá? Se ela está diminuindo, ela tá vindo para cá, tá? Minha área ela tá diminuindo, e com isso eu vou ter uma corrente contrária aqui que está aparecendo. Por quê? Porque ela vai tender a querer criar um campo que a gente chama uma força contra-eletromotriz, tá? O que acontece? Se minha barra está vindo se minha barra está aqui caminhando nesta direção, o que acontece? Meu fluxo está diminuindo, tá? Minha barra aqui, ela está vindo para cá e minha área, né, o dt, está diminuindo cada vez mais. Se o meu dt está diminuindo, que é isso aqui, o que acontece? A minha tensão, ela também está diminuindo. Então, quando eu estou diminuindo a área, eu estou diminuindo a tensão.
Então, o que que acontece? Ela vai tentar criar uma tensão maior. Então, o que que acontece? Vai ser gerado um campo contrário a esse aqui, tá? Vai ser gerado um campo contrário a esse aqui. Então, se vocês repararem, para eu gerar um campo, pela regra da mão direita, um campo entrando, que é a força contra-eletromotriz, a corrente tem que ser neste sentido. Então, ela é negativa, certo? Então, esse item A, ele é falso. Por quê? Justamente por causa da lei de Lenz aqui, esse sinal negativo aqui nos induz que ele está sempre criando uma força contra-eletromotriz, né? Uma força sempre tendendo a diminuir, sempre trazer para o equilíbrio. Se minha força está empurrando a barra para cá, vai ter uma força contra-eletromotriz tentando jogar ela para o outro lado. E para isso a corrente tem que estar no sentido contrário, tá? Então deixa eu apagar aqui. Então esse é o motivo da letra A estar errada. Vamos ver aqui. Letra B. Atinge sua máxima intensidade nos instantes em que t é igual a zero, no tempo t em que a barra está na posição x igual a zero. Quando minha barra está na posição x igual a zero, ela está na posição 0, t sobre 2, t e assim por diante, certo? Então, quando a minha barra está nessas posições, se eu substituir aqui por t, vocês vão ver que em t igual a 0, o meu cosseno aqui, cosseno é 1. Se o cosseno é 1, minha amplitude é máxima. Para qualquer outros valores diferentes daquele ali, o cosseno vai ser menor que 1. Então, minha corrente vai ser menor do que esse valor máximo, né, que é dado por todos esses parâmetros aqui, certo? Então, isso é verdade sim, em t sobre 2, que aí vai dar cosseno de π, cosseno 2π e assim por diante. Então, minha letra B é verdadeira, que de fato é o gabarito. A gente vai analisar os outros e ver por que está errado, tá? Tem sua amplitude independente da resistência R. Falso. A gente calculou aqui que a corrente depende sim da resistência, né? Ela é inversamente proporcional. Então, minha letra C é falsa. Tem sua amplitude independente do período de oscilação. Também é falso. A gente deduziu e está aqui o período. Quanto maior o período, menor a corrente. Então, está aqui, também é falso. Tem período de oscilação igual a 2t. Falso. Nosso período é o mesmo aqui, ó, tá aqui. Ele é t. O período é t, que é o mesmo da corrente, do movimento, né, da posição da barra. Então, minha letra E também é falsa. Pessoal, então essa aí uma questãozinha bem trabalhosa, assim, uma questão muito interessante, muitos conceitos. A letra A é a que provavelmente mais causou dúvidas entre a A e a B, né? Elas podem ter causado dúvidas justamente por causa desse jogo de sinal, mas tinha que lembrar da força contra-eletromotriz, que é justamente esse sinal aqui negativo da lei de Lenz, né? Então, esse sinal está aí para a gente lembrar que ela é uma força contra-eletromotriz. Então, ela vai tender a fazer um sinal contrário, né? Gerar uma tensão contrária daquela que está sendo induzida. E todos esses cálculos aí que a gente fez para a gente deduzir e matar todas as alternativas e ficar apenas com a correta. Pessoal, então é isso aí. Espero que tenha entendido. Até um próximo vídeo.